Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao canal Respeita a Geografia Concursos. Eu sou o professor Éder falando com vocês e o tema de hoje específico é a revolta da vacina, em uma questão que caiu na prova do Barro Branco, conforme nós aqui podemos observar a recepção aos calouros ali no próprio Barro Branco. Antes de avançar, eu peço a você que deixe o like, se inscreva no canal e divulgue o nosso conteúdo às pessoas que estão estudando e se preparando para esta e outras provas e confiram também aí o nosso material aqui no YouTube. Vamos lá. A questão que caiu na prova do Barro Branco, banca FGV. O meu objetivo tem sido mostrar para vocês que não importa a banca, esse ponto é importante, não interessa a banca, porque o que importa é o conteúdo. Se você sabe o conteúdo, meu amigo, você vai fazer a prova do Barro Branco na banca da FUVEST, da VUNESP, da FGV, do Enem, de qualquer banca que for, tá? Então fique atento a isto. Notem só, aliás, se você quer um curso focado na prova de geografia do Barro Branco, conheça o nosso curso para você acertar todas as questões. E se você quer um curso completo, conheça o Teorema Militar, o link está na descrição do vídeo. Então, aqui a nossa questão, vamos a ela. Trouxe para nós o seguinte, imagens, vocês visualizam a vacinação que ocorre no Brasil lá em 2021. Um assunto aí que desperta controvérsias, não é? Críticas, etc., mas o fato é que nós, em 2021, temos uma vacina contra ali o problema do Covid de 2020, né? E a foto nossa vai dialogar com outros momentos da história do Brasil em relação à questão da saúde pública. Vejam só, essa aqui de 1908, epidemia de varíola e população aos postos de vacinação no Rio de Janeiro, tá certo? Ou melhor, né, no Rio de Janeiro, caso Oswaldo Cruz, ali é a foto, né? Aqui em 1975, campanha nacional de vacinação contra a meningite em São Paulo. E aqui a primeira brasileira a ser vacinada contra, não é, o problema lá de 2020 e tal, aquela coisa. Então nós temos um Brasil que historicamente tem vacinações que, inclusive o nosso país em termos de vacinação é um dos mais avançados do mundo, tá? Haja vista que muitas doenças foram erradicadas ao longo do tempo. Agora, há uma certa similaridade, a prova não abordou isso, né? Mas há uma certa similaridade na obrigatoriedade da vacina e a população se revoltando contra a obrigatoriedade, né? A gente viu isso em 1904, no contexto da revolta da vacina. Ali, a revolta não é apenas por causa da vacina, mas é pelo modo como é vacinada a população, onde os responsáveis pela saúde entram na casa das pessoas de maneira totalmente desrespeitosa e seguram as pessoas para vacinarem à força, e toda uma lógica naquele contexto da chamada revolta da vacina de 1904, onde nós tínhamos o governo fazendo uma série de ações ali de reurbanização e expulsão da população, não é, dos cortiços, enfim, tá? Mas a questão cobrou da gente essa capacidade de conseguirmos entender as relações históricas entre os diferentes momentos, tá? Então, a nossa prova do Barro Branco, ela pega este assunto da vacina, ou o assunto da democracia, ou outros temas que existem no mundo atual e dialogam com questões antigas, tá? Por exemplo, a questão de democracia, falando do que é a democracia hoje e do que é a democracia no passado, não é, na Grécia e assim por diante. O que existe em comum e o que existe de diferente, por exemplo, tá bom? Vejam só, aí diz aí o seguinte, as imagens a seguir retratam a história da consolidação do programa de vacinação brasileira ao longo de mais de 100 anos e testemunham a história da varíola e da luta dos cientistas para a erradicação de moléstias no Brasil. Aí nós vemos, né? Ele pede que nós assinalemos, vamos observar o seguinte, ó. A respeito da trajetória da vacinação, ele quer que nós assinalemos a incorreta. Todas estão corretas, à exceção de uma. Então, ele quer que nós assinalemos a falsa, tá? Aí alguém vai dizer, nossa, professor, mas o modo como a banca do Barro Branco cobra o assunto é um pouco diferente do modo como a FGV cobra. É verdade. Tudo bem? Só que ela não está testando seu conhecimento, ela está testando a sua capacidade de fazer prova, de resolver as questões, se você sabe o assunto, se você sabe interpretar e assim por diante. Vejam só,
A atitude anti-vacina acompanhou essa trajetória, como, por exemplo, na revolta da vacina de 1904. Até aqui, ok, né? Motivada pela indignação popular diante do descaso governamental em relação à difusão da febre amarela e da varíola no Rio de Janeiro. Pessoal, essa assertiva aqui é falsa. Então a alternativa A é muito falsa, porque a revolta popular não é porque o governo não está preocupado com a erradicação da doença. Pelo contrário, existe até uma obrigatoriedade da vacina que faz com que haja, inclusive, a revolta. Então, falsa alternativa A. Então, nos parece que nós achamos a resposta exigida aí pelo nosso gabarito. A gente deixa em stand-by, digamos assim, para voltarmos à alternativa A, se nós não acharmos erro nas demais alternativas, tá bom? E aí nós vemos a B. O Instituto Butantan e a Fiocruz foram pioneiros nos trabalhos de microbiologia, tendo se desenvolvido em um contexto de urbanização e imigração crescentes no início do século XX e lideram hoje a produção nacional de vacinas. Verdade, né? Então a assertiva aqui, letra B, é uma assertiva verdadeira. Tá? Não há erro nela que seja tão significativo quanto esse da alternativa A, de conta, né, o descaso governamental em relação à difusão de doenças, né? A assertiva A é falsa, tá certo? De maneira bastante evidente. A B não, né? A B é verdadeira. C. O desenvolvimento científico contou com médicos sanitaristas e microbiologistas como Adolf Lutz, Vital Brasil, Oswaldo Cruz, Carlos Chagas. Tá? Então o Brasil tem grandes nomes. Quem assiste às aulas que eu trabalho, a história do Brasil, eu começo logo no Brasil Colônia falando da grandiosidade que existe nas figuras do José de Anchieta, por exemplo, tá? Que conseguiu, junto aos indígenas, conhecer o idioma, escrever um dicionário sobre, certo, o idioma ali que era falado aqui por parte do povo indígena que habitava o território brasileiro. E então foi fundamental a presença do José de Anchieta para o Brasil. E na modernidade nós temos grandes pensadores, grandes mentes brilhantes por trás do desenvolvimento da ciência. No Brasil, Oswaldo Cruz, né, grande nome da medicina no Brasil, do desenvolvimento científico. Mesma coisa, Carlos Chagas, perfeito? Então o Brasil é feito de grandes figuras. Tá? E aí diz ainda que pesquisaram combater doenças tropicais e produzir soros contra a toxina de animais peçonhentos, verdadeiro, né? D. A associação entre pesquisa científica e trabalho de campo permitiu o desenvolvimento, a partir de 1970, das campanhas de vacinação em grande escala, no contexto do Programa Nacional, né, de Imunizações, verdadeira, assertiva D e E. As altas coberturas vacinais alcançadas até o final do século XX permitiram erradicar a varíola e a poliomielite, paralisia infantil, colocando o país no rol das nações bem-sucedidas na extinção de doenças que, no entanto, voltaram a incidir, verdadeira, assertiva E. Tá? Então, o que nós temos é o erro da alternativa A, de modo que esta é a nossa resposta. Quando nós observamos aqui, na sequência, há uma charge que mostra justamente a revolta da vacina. Nós vemos ali a vacinação obrigatória, militarizada e tal, e por sua vez a população totalmente insatisfeita, jogando garrafa, jogando tábua de cortar carne, certo? Serrote, machadinha, panela contra aí, vassoura, não é, a obrigatoriedade da vacina, que foi feita de maneira bastante, não é, incisiva, sem explicar à população de uma maneira mais devida e mais adequada a respeito da vacinação e sua importância, né? Pergunto a você, escreva aqui nos comentários, isso aconteceu em 2020 ou não, né? 2020, 2021, simplesmente, ou foi explicado da maneira mais adequada, certo? Sobre a vacinação. Bom, revolta da vacina aqui, ó, as causas, destruição de cortiços, esse é um fator importante, não é? E também de favelizações. Ampliação das avenidas, construção de novos prédios inspirados em Paris ali, nas reformas urbanas que ocorrem no Rio de Janeiro, tá? Então, a pobreza, a insatisfação popular é motivo de revolta da vacina. Além do mais, expulsão dos pobres dessas regiões, tá certo? É outro motivo importante. A vacinação obrigatória, tá desempenhada ali, promovida pelo Oswaldo Cruz,
tudo bem? E aqui sim é um dos fatores, junto a estes dois anteriores, e também durante o conflito, um grupo de partidários radicais do Marechal Floriano Peixoto, os jacobinos, ok, tentam tomar o poder, não obtendo resultado satisfatório. Então você tem ainda uma briga ideológica, uma briga pelo poder, né? No contexto de 1904, no Brasil, o presidente era o Rodrigues Alves. Se você chegou até aqui, eu agradeço a presença, reitero a você para estudar conosco, aprender todo o conteúdo para você gabaritar suas questões de humanas, né? Conheça o teorema militar também, o link está na descrição do vídeo. Mas é isso, bons estudos e claro, conforme sempre digo a vocês, respeita a geografia, até mais. Tchau, pessoal.